Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista, esse canal que tem por objetivo trazer meditações diárias com base no Evangelho de Jesus. Se inscreva no canal, aperte as notificações para que receba os nossos vídeos. Se você gostar, dê um like, compartilhe e comente. A forma como nós olhamos para a vida, para as circunstâncias, faz toda a diferença. E isso indica o tipo de Deus que nós servimos, ou quem é o Deus que nós servimos, e que Ele é capaz de abençoar aqueles que estão passando pelo sofrimento. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. A maneira como vemos então a Deus, nós também olhamos as circunstâncias, isso faz toda a diferença. Evangelho de Jesus, capítulo 9 de Mateus, verso 36, diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em seu ministério terreno, Jesus visitou e visitava muitas cidades, povoados, aldeias, e Ele visitou todo Israel. Ele ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando enfermos, libertando as pessoas de demônios. Jesus tinha um olhar misericordioso. Ele percebia a multidão aflita, pois aquela multidão não sabia o que fazer, ela não sabia para onde ir, as pessoas estavam desamparadas, sem ter a quem recorrer, sem ter a quem a socorressem. Elas estavam perdidas em suas dores, em seus sofrimentos, em suas necessidades. Elas sofriam a falta de cuidado das autoridades governamentais. Roma não estava preocupada com a condição deles. Eles sofriam também o descaso dos líderes religiosos, que também se transformaram em políticos, estavam atrás de recursos financeiros. Então poucos eram aqueles que se preocupavam com a situação da multidão. E Jesus teria motivos humanos para desprezar aquela multidão. Aquele povo estava disperso e aflito, como resultado, como consequência das suas escolhas. Eles se afastaram de Deus porque estavam seguindo líderes que satisfaziam as suas vontades e os levaram na direção do pecado. Eles se embrenharam na idolatria e na imoralidade. Então eles estavam sofrendo devido às suas próprias escolhas. Eles deixaram o Senhor, que é a fonte das águas vivas, e eles cavaram cisternas que não retinham águas, como disse o profeta. Em outras palavras, eles deixaram da comunhão, de beber das nascentes das águas, que é Deus, para beber de água empoçada, de coisas que vinham de outras pessoas. Eles deixaram de andar nos caminhos do Senhor para viverem uma relação adúltera com os deuses das outras nações, uma relação de rebeldia que levou à imoralidade, a idolatria, como os profetas denunciaram. Então Jesus, ao ver essa miséria da multidão, poderia ter dito: vocês estão assim porque vocês estão colhendo o que vocês plantaram, porque vocês estão vivendo há séculos em rebeldia. Nós somos bem assim, não é verdade? Nós sempre pensamos de uma forma retributiva. Se as coisas não dão certo, é porque nós fizemos algo e é consequência daquilo que nós estamos fazendo. Se você plantou, você vai colher. E Jesus poderia ter dito: olha, vocês estão sofrendo porque vocês são merecedores. Vocês apenas estão colhendo o que plantaram. Então, o problema é de vocês. Porém, Jesus tinha os olhos bons. E os olhos de Jesus percebem a multidão aflita. E Ele se compadece. Aquelas pessoas estavam sem rumo, como ovelhas sem pastor. E Ele percebe que são poucos aqueles que têm a disposição de ajudá-los, que há uma grande quantidade de pessoas que estão precisando de ajuda, mas poucos são aqueles que podem estender a mão ou aqueles que querem ajudar. Então Jesus diz aos seus discípulos que orem, que peçam ao Senhor
que envie trabalhadores, obreiros, para que possam ajudar essas pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo por falta do governo, por falta de cuidado do governo, por falta de cuidado de líderes religiosos. Elas estão perdidas, elas não têm quem as oriente. E há uma multidão que nos cerca, que sofrem pelos seus erros, que sofrem pelas suas más escolhas. E Jesus nos ensina a olhar para essas pessoas com compaixão e perceber nela as suas dores e não as julgar. Para que a gente tenha compaixão e possa então conduzi-las ao bom pastor, para que elas possam encontrar o seu caminho. Isso faz parte da virtude cristã. Então, nesse dia, que ao encontrarmos pessoas perdidas e aflitas que estão sofrendo por suas decisões equivocadas, pelos seus erros cometidos, pelos seus pecados, que o nosso olhar seja como o de Jesus, que seja um olhar bondoso e compassivo, e que as nossas mãos se estendam em auxílio na direção dessas pessoas, que a nossa oração seja que Deus também envie e levante mais pessoas, que Deus desperte também a sua igreja para ajudar no resgate dessa multidão de aflitos. Que assim aconteça e seja para a glória de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, te ajude na sua caminhada, o seu auxílio àqueles que estão à beira do caminho, que estão sofrendo. Que Deus te abençoe, te dê um bom dia, fiquem na paz e nós nos vemos na caminhada.